Certo, agora a gente vai para tipo de retorno legal. Tipo de retorno do quê? Tipo de retorno de método, né? Então aqui a explicação ela vai ser dividida em dois aspectos. Primeiro, que a gente vai analisar é quais são os tipos de retorno que são válidos para o meu método. Ou seja, na hora em que eu estou declarando o meu método, antes de definir o corpo dele, o que eu posso definir como sendo um retorno para ele que o Java vai aceitar e compilar, por consequência. A definição de se é válido ou não é compilou é válido, não compilou não é válido. E o segundo aspecto é o que a gente pode realmente retornar como um valor para um método depois de definido um tipo de retorno válido. Então, considerando o primeiro aspecto. Para a gente analisar esse primeiro aspecto, a gente vai ter de considerar antes qual que é, abre aspas, o tipo do meu método. Esse tipo aí fui eu que criei, mas o livro também faz essa separação. Então, primeiro, o meu método ele vai estar entre um desses três tipos aqui ou categorias. Primeiro, ou o meu método vai ser um método sobrecarregado, ou ele vai ser um método sobrescrito, ou ele não vai ser nenhum, nem o outro, se tornando um método novo que eu estou criando. Então, de acordo com... Nunca vai ser mais de um desses daqui, sempre um exclusivamente. Então, de acordo com o tipo desse meu método, eu vou ter um conjunto de regras, ou na verdade não vou ter regras, para o tipo de retorno desse método que eu estou definindo. Vamos para o primeiro, então. O tipo de retorno para método sobrecarregado. Então, só relembrando o que a gente já viu na aula passada. O que é um método sobrecarregado? É um método que tem o mesmo nome de algum outro método que está dentro dessa classe, mas que tem uma lista de argumentos diferente. Tá, então, aqui vai ao encontro daquele problema que a gente viu agora há pouco. Na verdade, aqui a regra ela não se aplica ao tipo de retorno de método sobrecarregado. Na verdade, ele se aplica em si é, é, a método sobrecarregado. Ao que se caracteriza um método sobrecarregado. A gente viu que para sobrecarregar um método, a gente tem de usar uma lista de argumentos diferentes. Então, o que a gente precisa observar? Se o método que eu estou definindo, ele realmente é uma sobrecarga, se ele passou por essa verificação aqui, ó, o tipo, a lista de argumentos, ela é diferente, não tem regra. Você pode definir qualquer tipo para esse seu método que ele vai ser válido. O Java não vai fazer nenhuma relação com os outros métodos para falar, não, esse método só pode retornar tipo inteiro. Não, vai poder retornar qualquer tipo existente dentro do Java. Agora, o que a gente não pode ter é uma situação similar a isso daqui, ó. Eu não posso ter uma classe que tem dois métodos de mesmo nome, nesse caso x, a mesma lista de argumentos, logo isso não é uma sobrecarga, e retornos diferentes. Tá? Então, aqui, esse exemplo aqui, ele é similar a eu criar dois métodos com a mesma assinatura. O Java não vai considerar isso daqui como sendo métodos distintos e não vai compilar. Tá? Então, esse tipo de abordagem não é válida. Então, essa é uma regra com relação a tipo de retorno que você tem de observar. Que, mais uma vez, acho que não é uma regra que se aplica ao tipo de retorno. Na verdade, é uma regra que se aplica à definição de método, né? Quais assinaturas de métodos são válidas. E complementando, né, aqui é a mesma coisa, a diferença só que eu estou criando um método X aqui, que tentaria sobrecarregar ou sobrescrever esse método, mas não faz nenhum outro. Tá? Então aqui eu não posso ter também esse tipo de código. Só destacando, não posso ter esse tipo de código, no caso da sobrecarga, por esse mesmo motivo. Como tem uma relação de herança, esse método x cai para cá implicitamente. E não tenho aqui uma sobrecarga, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que na sobrecarga, perdão, na sobrescrita, a gente tem de ter tipos de retorno, é que é difícil para antecipar, mas é como se fosse tipos de retornos compatíveis. A gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Tá? Então, só para você saber que isso daqui não compila. Certo. E já chegamos lá. E como que a gente e quais são as regras que se aplicam a métodos sobrescritos, que é aquilo que a gente estava considerando. O método sobrescrito, ele só pode ter o retorno igual ao retorno do método que eu estou sobrescrevendo, ou a um subtipo desse retorno, que é o que é chamado de retorno covariante. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A pergunta aqui é se isso daqui compila. Eu tenho uma classe A, uma subclasse de A, que estou chamando de B, e eu tenho uma classe abstrata C. Nessa classe abstrata C, eu tenho um método chamado método que retorna A.
E aí eu estou criando uma classe concreta D, que é uma herança aqui de B. Como ela é concreta, obrigatoriamente ela vai ter que implementar esse método aqui. Beleza? Então, nesse caso, o meu método tem a mesma assinatura. Então, aqui, evidentemente, não tem nem o que se perguntar, né? Sim, esse método, esse código compila, eles têm o mesmo retorno. Aqui eu estou retornando um objeto de B, que passa no teste E1 de A, então não tem problema nenhum. Mas é só assim que essa sobrescrita vai funcionar? Não. Para esse caso aqui, ele também compila. Nota que o meu método foi definido como tendo retorno A, e aqui eu digo que ele tem retorno B. Por quê? O que diz a regra? A regra diz que na sobrescrita, o tipo do método sobrescritor tem que ser igual ao sobrescrito ou de um subtipo desse tipo. B é um subtipo de A? É um subtipo de A, logo, isso daqui compila. E essa linha aqui também compila por consequência. E nesse caso aqui, compila? Não compila por quê? Eu estou dizendo que o meu método que está sobrescrevendo, o método, ele retorna object. E object não é um subtipo de A. Na verdade, ele é um supertipo de A. Ele está acima de A. Logo, isso daqui não vai compilar. Então, essa é que é a regra relacionada a retorno covariante. Beleza. E aí, falando sobre retorno ou tipos covariantes, a gente tem de lembrar que ele não se aplica a tipos primitivos. Eu achei que eu tinha feito algum exemplo aqui. Mas o que está querendo dizer aqui é o seguinte. Vou pegar só um... Então, imagina que eu tenho uma classe A, que tem abstrata, que tem um método x, que retorna, por exemplo, double. Isso. O que ele está querendo dizer aqui é que eu não posso ter uma classe B, que é subclasse de A, que sobrescreve esse método x tentando trazer um tipo covariante aqui, sendo primitivo. Não, os tipos covariantes não se aplicam a tipos primitivos, é isso que ele está querendo dizer. E aí, a gente já considerou os dois tipos de método, resta o terceiro, que são os métodos novos, que não é nem uma sobrescrita, nem uma sobrecarga. Para esse caso, felizmente, você é livre, não tem regra nenhuma, qualquer tipo que você definir para o seu método, ele é válido. Sendo assim, você pode retornar qualquer coisa, inclusive um vetor como a gente tem aqui, um vetor, uma matriz, enfim, aquilo que você precisar. Então, só para exemplificar, aqui eu tenho um método, também chamado método, que o tipo de retorno dele é um vetor de inteiro. Criei esse vetor dentro do método e retorno esse vetor como resultado da execução dessa minha função. Compila, compila, executa sem problema nenhum. Certo, então o primeiro aspecto que a gente tinha para ver a respeito de tipo de retorno, a gente já viu. Agora, o segundo aspecto, que é o quê? A gente estava considerando o que é válido para definir um tipo de retorno para o meu método. Então, sabendo que o tipo de retorno definido para o meu método é válido, agora eu tenho que ver a segunda regra. Que valor eu posso passar como retorno para esse método que eu já defini? Nesse aspecto, a gente tem 5 regras a considerar. O livro fala 6, eu coloquei 5 porque uma das regras eu já abordei anteriormente, que é essa daqui. Tá? Então, quais são essas 5 regras que você precisa saber? Você pode retornar null, né, a palavra-chave null, quando o retorno não for primitivo. Então, se aqui no retorno eu não tenho um int, um short, algum daqueles 8 tipos primitivos, eu posso retornar nulo. Se eu tiver um vetor aqui, eu posso retornar nulo? Pode retornar nulo também. Tá? Essa é a primeira regra. A segunda, em métodos de retorno primitivo, você pode retornar qualquer valor ou variável implicitamente conversível, já vou explicar o que é isso, para o tipo de retorno definido. O que ele quer dizer? Vamos para exemplo. Criei um método aqui que ele tem como tipo de retorno double. Eu posso criar uma variável inteira, A, aplicar o valor 5 para ela e retornar A. Mas A é inteiro e meu tipo aqui é double. Isso daqui é permitido por quê? Porque inteiro para double é um tipo, na verdade, o inteiro é um tipo conversível implicitamente para double. Ou seja, o double ele consegue olhar para um inteiro e converter ele automaticamente. A mesma coisa se aplica aqui. Ó. Aqui eu estou passando uma variável e aqui eu estou passando um literal.
No Java, qualquer número que você colocar dessa forma aqui, sem ponto, ele vai entender esse número como sendo um inteiro. Então, aqui tem uma variável e aqui tem um literal. O que que eu fiz? Eu criei aqui uma tabela que não aborda todos os casos, mas aborda alguns só para você saber mais ou menos o que, que é implicitamente conversível e o que, que não é. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, se o retorno do meu método for do tipo double, eu posso retornar o quê? Eu posso retornar um double, obviamente, eu posso retornar um float, eu posso retornar um long, eu posso retornar um int, como eu fiz aqui, ó, o tipo dele é double, e eu retornei um int. Isso aqui compila. Pode um short, um byte, pode um char e não pode um boolean. O boolean é o mais restritivo, ele só pode com ele mesmo. A mesma coisa o float, você não pode retornar sem fazer nenhuma operação adicional um double, mas você pode retornar os demais, mas também exceto o booleano. Então aqui estão todos os casos, as combinações entre os 8 tipos. Tem alguns aqui que a gente precisa considerar no char, que é, por exemplo, ó, se o tipo do meu método for char, se eu posso retornar um inteiro ou não. Se for uma variável, como eu coloquei aqui, aqui só se aplicam a variáveis, tá? Só se aplicam a esse tipo de exemplo. Se for uma variável, certamente é não. Porém, se eu estiver utilizando um literal, você vai conseguir em alguns casos. Por exemplo, se eu retornar, como a gente tem aqui, o número 5 para um char, ele vai aceitar, mesmo esse 5 literal sendo observado pelo Java como sendo inteiro. Então, todos eles que eu coloquei aqui um asterisco, é porque ó, alguns literais desse tipo, destino, eles são permitidos para esse tipo de retorno. Na prova que eu fiz, eu tenho certeza que não parou para analisar esse tipo de detalhes, mas acho que é uma informação relevante para você saber. Então, seguindo as regras. Terceira, em método de retorno primitivo, você pode retornar qualquer valor ou variável explicitamente, nota que antes era implicitamente, agora explicitamente conversível para o tipo de retorno definido. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho um método que tem como retorno inteiro e eu estou passando um double para ele como sendo retorno. Só que o que eu faço? Explicitamente, eu converto essa minha variável double para x. Eu acredito que em algum capítulo futuramente a gente vai falar sobre essas conversões. Mas aqui nesse caso, sim, a gente tem uma conversão, diferentemente de um cast. Aqui há sim uma operação que é feita sobre esse valor para transformar uma coisa de um tipo para outra. E em alguns casos a gente inclusive tem perda de precisão. Às vezes o valor que eu quero, que eu tenho representado nessa minha variável, ele não vai conseguir ser representado nesse tipo destino. E aí a gente vai perder alguns dados. Por exemplo, se aqui eu tiver 5.5, essa conversão aqui de int x vai me produzir só 5. Então, eu perdi esse ponto 5. Então, aqui é um tipo que eu estou fazendo de conversão explícita. E aí tem tipos de conversões que mesmo explicitamente você não pode fazer. Né? Por exemplo, se aqui fosse um booleano, mesmo eu falando explicitamente, eu não conseguiria converter um booleano para um inteiro. Tá? Então, é isso que essa terceira regra está querendo dizer. A quarta, você não pode retornar coisa alguma para um método que tem como retorno void, ou seja, para um procedimento. Então, aqui um exemplo. Ó, eu não posso, definindo um método tendo como retorno void, falar que ele vai retornar qualquer coisa, mesmo que essa coisa seja null. Não poderia ter um 5, não poderia ter nada aqui dentro se o meu método tem como definição de retorno void. Mas, só complementando, não quer dizer que você não pode utilizar a palavra-chave return. Você pode, igual nesse caso aqui, ó, eu criei um if óbvio, né? Se 1 igual a 1, sempre vai ser igual, return. E aqui eu coloquei um system out. O que o return vai fazer dentro de um método que tem como retorno void? Ele vai encerrar a execução desse método. Então, nessa linha aqui, ele vai parar a execução, vai lá para o final do método. Então, exatamente o que está sendo escrito aqui, ó, nunca vai passar por aqui. Esse system out, do jeito que esse método foi implementado, nunca vai ser executado. Tá? Então, você pode utilizar a palavra-chave return, porém você não pode ter valor nenhum à frente desse return em métodos que têm como tipo de retorno void. E a última regra é, para tipos não primitivos, qualquer valor que pode ser atribuído a uma variável desse mesmo tipo pode ser dado como retorno desse método. Então, aqui eu tenho um método que tem como retorno animal,
e eu estou retornando um cachorro. Aqui a lógica é a mesma para a variável. Eu conseguiria atribuir new cachorro a uma variável do tipo animal? Conseguiria, então esse retorno também é válido. E aí, feito isso, a gente termina o que a gente tinha a abordar na aula de hoje. Até mais, pessoal.